Faixa especial, Acervo Roquete Pinto apresenta Eles Têm Histórias para Contar. Uma aula de cultura com a luxuosa curadoria do grande crítico musical Sérgio Cabral. Acervo Roquete Pinto resgata preciosidades. Nessa faixa, reapresentaremos episódios de programas que fazem parte da história da Roquete Pinto. Este programa foi ao ar originalmente em 23 de novembro de 2007. A partir desse momento, até às 18 horas, eles têm histórias para contar. Artistas, pesquisadores, estudiosos e apaixonados pela música popular brasileira, em programas de 1 hora, conversam de modo saboroso e instrutivo sobre a MPB. Com vocês, Sérgio Cabral. Alô, amigos, mais uma vez estamos aqui na nossa querida Roquete Pinto, 94.1, ao lado do Clay, que está aqui me orientando, né, como se faz rádio, ele que é o nosso técnico, que está sempre presente no nosso programa. Hoje, nós vamos falar de uma dupla de compositores que eu gosto muito, é uma dupla muito carioca, muito competente, maravilhosa. Uma pena que fosse uma dupla que não levasse tanto tempo fazendo música, porque na verdade foi só durante um período da década de 40 que os dois fizeram músicas. Eu estou falando da dupla Haroldo Lobo e Wilson Batista. A gente sabe que a música brasileira tem duplas importantíssimas, fundamentais, né? Tipo Ari Barroso e Luiz Peixoto, Tom e Vinícius, Antônio Carlos Jobim e Vinícius de Moraes, Custódio Mesquita e Evaldo Rui, Luiz Reis e Haroldo Barbosa, João Bosco e Aldir Blanc. Enfim, são duplas que realmente nós que gostamos da nossa música, nós somos devedores, né, dessas duplas que fizeram músicas imortais, né? Então hoje eu quero homenagear o Haroldo Lobo e Wilson Batista, que foram dois compositores de samba, principalmente, sendo que o Haroldo Lobo era de samba e era de marcha. O Haroldo Lobo na minha opinião, é um compositor que para o carnaval ele é tão importante quanto o João de Barro e Lamartine Babo. Aliás, quando eu me refiro, aos três, né, o Haroldo Lobo, o Haroldo Lobo, João de Barro e Lamartine Babo, eu sempre falo a Santíssima Trindade do Carnaval Carioca. E o Wilson Batista é um compositor, de sambista maravilhoso, né, um compositor que já começou muito jovem, e garoto ainda, teve aquela polêmica com Noel Rosa. Enfim, nós estamos aqui diante de dois monstros sagrados da música brasileira. Aliás, essa dupla fez tantas músicas que eu estou pensando em não fazer apenas um programa sobre ela, não. Eu provavelmente farei outro. Mas hoje nós vamos começar com uma música que eles lançaram em 1945. E o cantor é o Arnaldo Amaral. O Arnaldo Amaral é um cantor que não é muito lembrado, mas é injusto isso. Porque além de ter sido um bom cantor, ele era muito criterioso na escolha das músicas. O sucesso, por exemplo, de Cartola, dos primeiros sucessos de Cartola, tinha o Arnaldo Amaral como cantor. E ele sempre escolheu boa música para cantar. E essa música que nós apresentamos agora, com Arnaldo Amaral, de Haroldo Lobo e Wilson Batista, é Apaguei o Nome Dela. Até o nome dela da minha cuida eu mandei apagar. Eu entrando na sala, já mandei retirar do lugar. Chegou pra mim. Até o nome dela da minha cuida eu mandei apagar. Eu
retrato da sala, já mandei retirar do lugar. Suas cartas queimem, seu retrato também. Eu não quero recordação de ninguém. Fiz um samba pra ela, já não vou mais gravar. Tinha o nome de Estela, eu mudei pra Guiomar. Chegou pra mim, até o nome dela da minha cruz eu mandei apagar. Seu retrato na sala, já mandei retirar do lugar. Chegou pra mim, até o nome dela da minha cruz eu mandei apagar. Seu retrato na sala, já mandei retirar do lugar. Suas cartas queimem, seu retrato também. Eu não quero recordação de ninguém. Fiz um samba pra ela, já não vou mais gravar. Tinha o nome de Estela, eu mudei pra Guiomar. Chegou pra mim, até o nome dela da minha cor eu mandei apagar. Seu retrato na sala, já mandei retirar do lugar. Chegou pra mim, até o nome dela da minha cor eu mandei apagar. Seu retrato na sala, já mandei retirar do lugar. A cobra vai fumar! A cobra tá fumando! Bom, esse samba foi, eu apaguei o nome dela pro carnaval, feito para o carnaval de 1945, para Haroldo Lobo e o Wilson Batista. Aliás, é bem 45, né? Inclusive essa expressão que no final começam a gritar, a cobra tá fumando, era uma expressão que estava muito na moda por causa da guerra, e é uma expressão que a nossa Força Aérea Brasileira utilizou também como uma coisa brasileira e tal. E é um samba que tem realmente o clima, né, de 45. E também muito bem feito. Não fez grande sucesso, não foi um grande sucesso do carnaval, mas é um samba muito bem feito, né? Um samba que tem a marca desses dois craques. A próxima música, nós até já tocamos nesse programa quando nós fizemos dedicamos um programa às músicas feitas durante a Segunda Guerra Mundial. E é uma música da dupla, né? Do Haroldo Lobo e Wilson Batista, que foi gravado por Jorge Veiga. Foi quando surgiu um personagem que o Wilson Batista depois usou em outros sambas, e que é o Cabo Laurindo, né? Que foi gravado por Jorge Veiga também em 45, mas não foi uma música de carnaval, não. Foi uma música que, aliás, fez muito sucesso na época. E esse personagem, muita gente até acreditava que fosse um personagem real, que não era uma coisa inventada pelos compositores. Porque era uma figura do povo, um carioca, um sambista, né, que participou da Segunda Guerra Mundial. Portanto, vamos ouvir Cabo Laurindo, de Haroldo Lobo e Wilson Batista, com Jorge Veiga. Vai zagueiro, mangueira e chama aqui para homenagear o bravo Cabo Laurindo. Laurindo voltou.
coberto de glória. As duas divisas que ele ganhou, mereceu. Conheço os princípios que Laurindo sempre defendeu. Amigo da verdade, defensor da igualdade. Dizem que lá no morro vai haver transformação. Camarada Laurindo, estamos à sua disposição. Oi, Laurindo voltou. As duas divisas que ele ganhou, mereceu. Conheço os princípios que Laurindo sempre defendeu. Amigo da verdade, defensor da igualdade. Dizem que lá no morro vai haver transformação. Camarada Laurindo, estamos à sua disposição. E Laurindo voltou. Laurindo voltou. Coberto de glória. Maravilha, o Cabo Laurindo, de Haroldo Lobo e Wilson Batista, com o nosso grande e inesquecível Jorge Veiga. Essa dupla, eu falei que pretendo fazer outro programa com essa dupla, Haroldo Lobo e Wilson Batista. E quero fazer também programas com eles individualmente, porque são duas histórias maravilhosas, né? O Haroldo, eu tenho até uma experiência com ele curiosa que eu vou contar para vocês. No Zicartola, a gente fazia lá às quartas-feiras a noite da homenagem. E era um recurso que a gente usava para levar artista famoso para cantar de graça, né? O Hermínio Bede Carvalho inventou, inclusive, uma coisa chamada Ordem da Cartola Dourada, né? Que era um diploma que a gente entregava aos cantores que se apresentavam lá. E com isso nós levamos Dorival Caymmi, Antônio Carlos Jobim, Elisete Cardoso, Nara Leão, o que havia de melhor na época, Ataúfo Alves, Ciro Monteiro, o que havia de melhor na época nós apresentamos lá às quartas-feiras. E por causa disso, era o dia que que maior público comparecia ao Zicartola. Para vocês terem uma ideia, o Zicartola era uma casa que onde não cabiam mais de 180 pessoas. Mas a fila lá fora era de milhares, era assim de 3.000, 4.000, 5.000 pessoas que não ficavam lá fora porque não dava para entrar. Realmente era um sucesso. Quarta-feira, já às 6 horas da tarde, a casa já estava cheia, que o pessoal não queria perder a atração daquele dia. E eu uma vez fiz uma experiência, eu levei, como já enchia mesmo, as pessoas nem perguntavam quem era que seria homenageado, uma vez eu levei o Haroldo Lobo e cheguei lá, eu era apresentador da casa, botei o Haroldo Lobo do meu lado, já tinha combinado tudo com ele, como é que a gente ia fazer, e aí eu falei com o público, né? O público tinha o Zicartola, o público era muito jovem, era um público de estudantes, era um público que veio do CPC, né? Do Centro Popular de Cultura da UNE. E nós já estava lá, eu estava ao lado dele. Aí eu falei, olha, esse cara que está aqui ao meu lado, ele se chama Haroldo Lobo. Provavelmente vocês não conhecem ele. Não conhecem mal, mas vocês fazem a confusão de Haroldo Lobo com Haroldo Barbosa, com Fernando Lobo, com Haroldo Costa, mas é o Fernando Lobo.
Há uma dificuldade para saber quem é ele. Agora, as músicas dele vocês vão conhecer, vão cantar todas. Nós vamos apresentar apenas música de carnaval. E fui dizendo as músicas dele. De ano eu escolhi a partir de 40. Isso era 1964. Aí foi 40, foi 41, o ponteiro do relógio tá maluco. E foi por aí fazendo sucesso. Eu me lembro quando chegou em 47, 48, guarda ainda, bem guardada, Serpentina. O Zica Cartola estava de pé no carnaval cantando, estava um sucesso danado. E eu, em certos anos, inclusive, eu brincava para mostrar o número de sucessos dele. Né? Em 51, por exemplo, eu bota o retrato do velho outra vez, ele cantou. Domingo é dia de pescaria, ele cantou. Você não é mais meu amor, para seu governo, né? Realmente todo mundo cantava, até o último sucesso dele, da época, que foi o Índio que Apito, né? Que já também é um grande sucesso de carnaval, que era uma marchinha dele, uma marchinha que contava uma história de uma piada porca que circulava na época, mas que ele soube contar sem nenhum mau gosto. E ele, além disso, ele morreu logo em seguida, naquele ano ou um ano depois, agora não me lembro, ele morreu, e jovem, 50 e poucos anos, mas deixou depois de morto um sucesso, né? Que é aquele samba Tristeza, que foi feito pelo Niltinho Tristeza para um bloco de Botafogo, mas que ele deu um jeito na música, e é parceiro da música, é parceiro com o Niltinho, e virou um samba que não só de grande sucesso no Brasil, mas também um sucesso internacional. Depois a gente fala de Wilson Batista. Agora a gente vai ouvir mais uma faixa, mais um disco, mais uma música, né? Feita pela dupla Haroldo Lobo e Wilson Batista, agora cantada pela nossa grande e inesquecível Aracide Almeida. É uma música chamada Coquetel de 44, claro, do ano de 1944 também. Encontrar o Valdemar, sem dinheiro e sem pandeiro, gritando pelo salão. Isso aqui tá parecendo com as ruas do Japão. Conceição, Sicília, domingo foram dançar no clube dos barrigudos. Encontrar o Valdemar, sem dinheiro e sem pandeiro, gritando pelo salão. Isso aqui tá parecendo com as ruas do Japão. Lá fora gritava ele, o samba está de rachão. Aqui está tocando valsa pra barrigudo dançar. Queremos lá vem mangueira, maestro Porocochô. Os botões de laranjeiro, ai, ninguém ensaiou. Ai, ninguém ensaiou. Aqui está tocando volta pra barrigo dançar. Queremos lá vem mangueira, maestro Porocochô. Os botões de laranjeiro, ai, ninguém ensaiou. Ai, ninguém ensaiou. Conceição, Sicília, domingo foram dançar no clube dos barrigudos. Encontraram o Valdemar, sem dinheiro e sem pandeiro, gritando pelo salão. Isso aqui tá parecendo com as ruas do Japão. Conceição, Sicília, domingo foram dançar
parecendo com as ruas do Japão. Bem, para falar mal do baile que estava, aqui está aparecendo uma rua do Japão, né? É bom que se diga que na época nós estávamos em guerra, né? Inclusive o Japão era inimigo e as pessoas, enfim, tudo que se pudesse falar mal do Japão, da Itália ou da Alemanha, né? Que estavam em guerra contra os aliados, se usava na música também. Eu falei há pouco do Haroldo Lobo, mas eu queria falar do Wilson Batista. O Wilson Batista, ele é nascido em Campos, mas é um carioca fantástico, né? Um carioca de Campos. E ele veio jovem para a cidade, para o Rio de Janeiro, e aqui ele, muito novo, ele começou a se revelar. A primeira música que ele fez, aliás, foi quem ajudou bastante ele a gravar, foi o Custódio Mesquita, que era uma pessoa importante na época, já era importante, isso no início da década de 1930. E depois houve o episódio dele com o Noel Rosa, né, do episódio da polêmica, que aí deixou pro resto da vida assim, como um adversário de Noel, mas ele realmente não pretendia isso. Aliás, ele uma vez conversando comigo disse que não, ele era muito novo na época e não tinha noção do que estava fazendo ao disputar com Noel Rosa negócio de samba. E ele era uma figura muito popular, né? Ele rapidamente se entrosou na Lapa. Ele era um personagem da Lapa. E da Praça Tiradentes. A Praça Tiradentes é onde, naqueles bares da Praça Tiradentes, é onde se reuniam os compositores mais humildes, os compositores que vendiam samba. Aliás, o Wilson Batista vendeu muito samba. Ele fazia dinheiro muitas vezes vendendo samba tinha vários clientes. E o Wilson mas ele era pobre, né? Ele me disse, inclusive, que no início da carreira dele, ele morava num tipo de pensão que havia no Rio de Janeiro, ali perto da Central do Brasil, que era chamada pensão de corda. Que era o seguinte, era um salão onde o dono da pensão colocava uma corda que ia de uma diagonal para outra, e ao lado dessa corda colocava bancos. O cara chegava, sentava no banco, botava a cabeça na corda e dormia. E isso evidentemente era muito barato, né? Mas se dormia, os clientes sem dúvida dormiam muito mal, né? naquela posição. E o mais grave é que de manhã, quando eles ainda estavam dormindo, vinha o dono da pensão e soltava a corda, então todo mundo caía e acordava, porque ele tinha que preparar a pensão já para o almoço, né? Mas o Wilson Batista acabou fazendo uma obra que o deixa entre os maiores compositores do Brasil de todos os tempos. Bom, vamos ouvir mais uma música da dupla Haroldo Lobo e Wilson Batista. Agora, quem interpreta é um conjunto que era famoso, entre outras coisas, porque tinha muito bom gosto para escolher repertório. Anjos do Inferno é um samba de 1945 e que se chama Como se Faz uma Cuíca. Um pedaço de pão, um pedaço de couro, um pedaço de pão, um pedaço de couro, um pedaço de pão, um pedaço de couro, um pedaço de pão, um pedaço de couro numa barriga. É assim que se faz uma cuíca. Um pedaço de pão, um pedaço de couro numa barriga. É assim que se faz uma cuíca. Depois de tudo acabado,
Tem outra observação, arranje um pano molhado pra fazer a marcação. Venham ver como é que o samba fica. O piano de nove instrumentos de corda é a cuíca. Um pedaço de pau, um pedaço de couro numa barriga. É assim que se faz uma cuíca. Um pedaço de pau, um pedaço de couro numa barriga. É assim que se faz uma cuíca. Depois de tudo acabado, tem outra observação. Arranje um pano molhado pra fazer a marcação. Venham ver como é que o samba fica. O piano é de nove instrumentos de corda é a cuíca. Um pedaço de pau, um pedaço de couro numa barriga. É assim que se faz uma cuíca. Um pedaço de pau, um pedaço de couro numa barriga. É assim que se faz uma cuíca. Venham ver como é que o samba fica. O piano é de nove instrumentos de corda é a cuíca. Um pedaço de pau, um pedaço de couro numa barriga. É assim que se faz uma cuíca. Um pedaço de pau, um pedaço de couro. Um pedaço de pau, um pedaço de couro. Um pedaço de pau, um pedaço de couro. Um pedaço de pau. Estamos apresentando Faixa Acervo Roquete Pinto. Eles têm histórias para contar, com Sérgio Cabral. Este programa foi ao ar originalmente em 23 de novembro de 2007. Esse é o conjunto Anjos do Inferno, né? Maravilhoso Anjos do Inferno, que gravou essa Como Se Faz Uma Cuíca em 1945, né? Esse samba de Haroldo Lobo e Wilson Batista, Como Se Faz Uma Cuíca. Nós vamos agora passar para um samba que é talvez seja a música mais conhecida da dupla. É um samba que foi gravado em 1941 por Vassourinha, que se chama Emília. Esse samba, ou melhor, esse cantor, Vassourinha, ele tem uma história dramática, né? Porque ele era paulista. Mas, engraçado que era paulista, mas o repertório dele é carioquíssimo, né? Ele se integrou perfeitamente bem lá com a música do Rio de Janeiro. E ele era contínuo, era boy da Rádio Record de São Paulo e acabou sendo cantor também. Mas ele, aos 19 anos, tadinho, 19 anos, ele teve um problema de saúde que eu não sei dizer, eu já vi até alguém escrevendo sobre esse problema que ele teve, uma doença, e morreu antes de completar 20 anos de idade, que depois de ter gravado alguns discos de muito sucesso, né? Inclusive com muitas músicas do Wilson Batista, do Ciro de Souza. Ele é outro que tinha um bom gosto, tem muito bom gosto para gravar. Essa Emília, de 1941, hoje seria uma música politicamente incorreta, né? Porque seria a letra seria considerada machista, né? Mas na época isso não estava em cogitação. Portanto, vamos ouvir com Vassourinha, de Haroldo Lobo e Wilson Batista, Emília. Quero uma mulher, saiba lavar e cozinhar, que de manhã cedo me acorde na hora de trabalhar. Só existe um e sem ela eu não vivo em paz. Emília, 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 não posso mais. Quero uma mulher, saiba lavar e cozinhar, que de manhã cedo me acorde na hora de trabalhar. Só existe um e sem ela eu não vivo em paz. Emília, 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 eu não posso mais. Ninguém
sabe igual a ela preparar o meu café, não desfazendo das outras, e milha é mulher. Papai do céu é quem sabe a falta que ela me faz. E milha, eu não posso mais. Quero uma mulher, saiba lavar e cozinhar, e de manhã cedo acorde na hora de trabalhar. Mas esse ciúme, sem ela eu não vivo em paz. Emília, eu não posso mais. Sabe igual a ela preparar o meu café, não desfazendo das outras, e milha é mulher. Papai do céu é quem sabe a falta que ela me faz. E milha, eu não posso mais. Quero uma mulher, saiba lavar e cozinhar, que de manhã cedo me acorde na hora de trabalhar. Só resiste ciúme, sem ela eu não vivo em paz. Milha, eu não posso mais. Quero uma mulher, saiba lavar e cozinhar, que de manhã cedo me acorde na hora de trabalhar. Só existe ciúme, sem ela eu não vivo em paz. Milha, eu não posso mais. Maravilha, grande samba esse, né? Apesar da letra machista. O Vassourinha era um cantor daquela escola, né, criada por Luiz Barbosa, grande Luiz Barbosa, que é um nome que não deve ser esquecido, um cantor importantíssimo, e do Ciro Monteiro, que era outro cantor dessa linha, né? Que era esse samba sincopado, esse jeito de cantar, jogado, carioca, né? Bem carioca, né? E o Vassourinha interpretou muito bem. Aliás, eu estou me lembrando que esse samba, ele fez parte de um show que eu escrevi junto com o Oduvaldo Viana Filho e Tereza Aragão, um show chamado Teleco-Teco, Opus número 1, com Ciro Monteiro e Dilermando Pinheiro, e depois o Dilermando cantou esse samba no show, e o Ciro Monteiro, quando ele terminou, o Ciro Monteiro falou: você não quer uma mulher, você quer uma empregada, né? Saiba lavar e cozinhar, essa coisa toda. A Emília seria muito mais uma empregada. Mas é a música mais conhecida da dupla, Haroldo Lobo e Urso Batista, e é um samba imortal, sem dúvida nenhuma, independente de discordâncias, né, sobre a linha adotada, né, politicamente incorreta. Bom, agora nós vamos ouvir um tipo de música que ainda não ouvimos, da dupla Haroldo Lobo e Urso Batista, que é uma marcha. É uma marcha para o Carnaval de 1942. E quem canta é Patrício Teixeira. Patrício Teixeira foi um cantor importante também, né? Foi um cantor que se apresentava com Pixinguinha, com Donga, com aquela antiga velha guarda do Pixinguinha. Era além de cantor, era um exímio violonista. Ele foi professor de violão de várias figuras importantes, inclusive de Nara Leão. O primeiro professor de violão que a Nara teve foi o Patrício Teixeira, que ia lá no famoso apartamento onde nasceu a Bossa Nova, aquela coisa toda, foi o apartamento da Nara Leão. E onde teria nascido, né? Porque a Nara não concordava muito com isso. Mas ele ia lá dar aula para a nossa Narinha, nossa inesquecível Narinha. Portanto, com Patrício Teixeira, a marcha de Haroldo Lobo e Urso Batista, Essa Vida Não É Sopa.
tanto orgulho com nosso esqueleto, se o branco e o preto têm o mesmo fim? Ai, ai, olhe bem, seu Joaquim, o dinheiro compra tudo, mas não compra o cupim. Essa vida não é sopa, não é, seu Joaquim. É sim, do que serve ter o bolso cheinho do capim. Ai, 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 se o corpo deu cupim. Essa vida não é sopa, não é, seu Joaquim. É sim, do que serve ter o bolso cheinho do capim. Ai, 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 se o corpo deu cupim. Pra que tanto orgulho com nosso esqueleto, se o branco e o preto têm o mesmo fim? Ai, ai, olhe bem, seu Joaquim, o dinheiro compra tudo, mas não compra o cupim. Essa foi a marcha Essa Vida Não É Sopa. Cá entre nós, não é uma grande música, não, né? O Haroldo Lobo e o Wilson Batista fizeram coisas muito mais bonitas, marchas maravilhosas, né? Principalmente o Haroldo Lobo, que era um especialista em fazer marchas. E o Wilson Batista tem outras marchas também, inesquecíveis, tipo Balzaquiana, enfim, o Pedreiro Valdemar. Enfim, eram dois especialistas, dois compositores que sabiam fazer música, mas essa música tem um certo mau gosto, né? Embora essa música tenha reunido um grupo fantástico, né? Além da dupla Haroldo Lobo e Wilson Batista, o cantor Patrício Teixeira, e o arranjo, sem dúvida nenhuma, é de Pixinguinha, assim como nós percebemos a flauta do Bito Lacerda na música de Emília. Esse arranjo tem a cara dos arranjos que Pixinguinha fazia para os carnavais. Vamos então para um samba, né? Os dois, aliás, eram mais, apesar de saberem fazer marcha muito bem, mas eu gosto mais dos sambas que eles fizeram, principalmente do Wilson Batista. Agora, o Haroldo Lobo e o Wilson Batista, deles, a gente vai ouvir um samba que é gravado por a dupla Joel e Gaúcho, né? Eu fico pensando no fato de estar há muitos anos, né, metido em música popular. Eu estou vendo que essas pessoas, algumas até esquecidas e tal, alguns desses nomes, mas que são cantores importantes, são compositores importantes, eu conheci todos eles, né? Conversei com todos eles, né? O próprio Patrício Teixeira, entrevistei, inclusive, e agora a dupla Joel e Gaúcho também. O Gaúcho morreu muito jovem, mas eu conversei com ele e tal. O Gaúcho era bonitão, uma grande figura. E o Joel era mais malandro, né? Era carioca, né? Era o jeito mais carioca. E também conheci muito, conversamos, fiz programas de televisão com a presença
dos dois e do Joel. Então os dois, dessa dupla fantástica, Joel Gaúcho vai cantar um samba de Haroldo Lobo e Wilson Batista, Guiomar. Quem é que faz o meu dinheiro sobrar? Quem é que faz o meu bem? Quem é que faz meu jantar? Quem é que faz todo dia eu me virar? Só pra dizer você me amar. Eu acredito que a nossa amizade vai se acabar. Eu não sei me confessar. Quem vai lavar minha roupa? Quem vai fazer minha sopa? Só pra dizer você me amar. Eu acredito que a nossa amizade vai se acabar. Eu não sei me confessar. Quem vai lavar minha roupa? Quem vai fazer minha sopa? Só pra dizer você me amar. Quem é que faz o meu dinheiro sobrar? Quem é que faz o meu bem? Quem é que faz meu jantar? Quem é que faz todo dia eu me virar? Só pra dizer você me amar. Eu acredito que a nossa amizade vai se acabar. Eu não sei nem confessar. Quem vai lavar minha roupa? Quem vai fazer minha sopa? Só pra dizer você me amar. Eu acredito que a nossa amizade vai se acabar. Eu não sei nem confessar. Quem vai lavar minha roupa? Quem vai fazer minha sopa? Só pra dizer você me amar. Esse foi o samba Guiomar, de Haroldo Lobo e Wilson Batista, com Joel e o Gaúcho. Mais um samba machista, né? Aliás, esse tema a gente podia um dia fazer vários programas, vários dias, para fazer vários programas sobre o tratamento que o samba, através da história, deu às mulheres. As letras dos sambas são extremamente machistas. Algumas vezes até exageradamente machista, né? Você pega assim, mulher de malandro, né? Mulher de malandro, mulher sabe ser carinhosa, quanto mais apanha, aquela coisa, ele tem amizade, amor de malandro do Ismael Silva, né? Que tudo menos, eu dou tudo a você, menos vaidade, mas é que não, pode ser, amor é o de malandro, igual aí não tem, se ele te bate é porque gosta de ti. Você imagina como é que era, as mulheres eram tratadas pelas letras do samba, né? E aqui a nossa dupla Haroldo e Wilson estão querendo mulheres, mas estão querendo também empregadas, porque a Emília, né, para lavar e cozinhar, a Guiomar para fazer a sopa, para lavar a roupa, coitada da Guiomar. Mas tudo bem. Então vamos ver agora como foi que Haroldo Lobo e Wilson Batista tratou a próxima mulher, que chama-se Hilda. Esse é o nome de um samba que Jorge Veiga gravou em 1946. Então, com vocês, o samba Hilda. Domingo teve ensaio e você faltou.
Cacilda chegou no estandarte, mas coitada fracassou. Oi, Hilda, domingo deve estar, o lindo se passou. Oi, Hilda, Cacilda chegou no estandarte, mas coitada fracassou. Não é veneno meu, disse o Cláudio Honor, que Cacilda é a filhada do diretor. A proteção no morro não fica bem, todo mundo diz que o estandarte adeus de Matilha. Cacilda é a filhada do diretor. A proteção no morro não fica bem, todo mundo diz que o estandarte adeus de Matilha. Oi, Hilda, domingo deve estar, o lindo se passou. Oi, Hilda, A Hilda, aí no caso, ela fazia falta porque ela carregava o estandarte da escola. É bom que se diga, o estandarte é uma coisa que ficou era muito comum nos ranchos carnavalescos. É a porta-estandarte, eram personagens dos ranchos carnavalescos. Na escola de samba, o que acontecia eram as porta-bandeiras, né, que até hoje estão lá. Mas se chamava também, muita gente chamou durante muito tempo a porta-bandeira de porta-estandarte. Mas a Hilda realmente era uma grande porta-estandarte e que, ao ser substituída pela Cacilda, tadinha, ela fracassou. Mas agora vamos ver como é que os dois, Haroldo Lobo e Wilson Batista, trataram os homens, porque já ouvimos o samba dedicado a Emília, Guiomar, Hilda. Agora é um samba dedicado a um homem chamado Hildebrando, que samba esse que Ciro Monteiro vai apresentar agora para nós. Sempre descansando, Hildebrando, diz assim, não pode ser. Você leva o dia inteiro perambulando na rua, não quer procurar o que fazer. Vai trabalhar, você precisa trabalhar pra viver. Na casa do Hildebrando, a sopa tá se acabando e as criancinhas coitadas só vivem chorando e ele sempre esperando. O dinheiro em casa jorre, diz que a esperança é a última que morre. Hildebrando, sempre descansando, Hildebrando, diz assim, não pode ser. Você leva o dia inteiro perambulando na rua, não quer procurar o que fazer. Vai trabalhar, você precisa trabalhar pra se defender.
na casa do Hildebrando. A sopa tá se acabando e as criancinhas coitadas só vivem chorando. E ele sempre esperando que o dinheiro em casa chorre. Diz que a esperança é a última que morre. Hildebrando sempre descansando. Hildebrando, isso assim não pode ser. Você leva o dia inteiro perambulando na rua, não quer procurar o que fazer. Vai trabalhar, vai trabalhar. Você precisa trabalhar pra viver. Não pode ser. Você leva o dia inteiro perambulando na rua, não quer procurar o que fazer. Vai trabalhar, vai trabalhar. Você precisa trabalhar pra viver. Sempre descansando e o quebrado. Isso assim não pode ser. Você leva o dia inteiro perambulando na rua, não quer procurar o que fazer. Vai trabalhar, vai trabalhar. Você precisa trabalhar pra viver. Bem, meus amigos, nós vimos agora o Hildebrando e vamos encerrar esse programa, né, que nós dedicamos à dupla Haroldo Lobo e Wilson Batista, com uma homenagem que os dois fazem à Mangueira, o samba de 1944, que foi gravado por Del. Del era o chamado o ditador de sucessos, né, um excelente cantor. E esse samba de 44 para a Mangueira foi numa fase em que a Mangueira não estava bem. Na verdade, a década de 40 não foi lá nada boa para a Mangueira, porque a Portela ganhou tudo. De 41 até 47, a Portela ganhou tudo. Como se não bastasse, de 48 em diante, quem ganhou foi o Império Serrano. Bom, então vamos ouvir com Del, de Haroldo Lobo e Wilson Batista, dupla aqui nós dedicamos esse programa, com o samba Lá Vem Mangueira. Mandei perguntar, sem ele aqui, se a escola de samba podia sair. Ele respondeu, pode ensaiar, porque o povo precisa sambar. Lá vem Mangueira, outra vez metendo o rosto, com harmonia. Lá vem Mangueira, sem Laurindo na frente da bateria. Quero ter contenção, o que aconteceu? Laurindo foi pro front, esse ano não despede.
ia sair. Ele respondeu, pode, saia, porque o povo precisa sambar. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado pela atenção dispensada, né? Nesse programa que nós dedicamos à dupla Haroldo Lobo e Wilson Batista. E ao despedir, eu quero, claro, agradecer sempre a ajuda, a colaboração que o Clay presta, né? Para que eu faça esse programa. E espero contar com a audiência de vocês no próximo programa. Muito obrigado e até lá. Este programa foi ao ar originalmente em 23 de novembro de 2007.